Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez uma só carne. Derrubou a parede da separação que estava no meio e a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E é isso, e assim ele continua dizendo. É o que eu costumo dizer. Hoje as igrejas pregam a Arca da Aliança, pregam um monte de coisas que Jesus está dizendo, foi abolido. Nós temos que seguir a Cristo, o amor a Cristo. Fazer o que Cristo ensinou, amor a Deus, amar ao próximo. Muita gente não sabe, né? Eu cresci em berço católico, meu pai fazia a gente ler a Bíblia, fazer as orações. Mas muito cedo também minha mãe foi para Universal, a igreja do mal. Eu não tenho vergonha de falar isso. E lá tive uma fase que eu acreditava em tudo que os pastores falavam. É um falso evangelho, né? Uma seita. E eles ensinam muita coisa que não está no Novo Testamento, não vem de Cristo, essa é a palavra. Eles ensinam coisas que não vêm de Cristo, como Arca da Aliança, como Vale do Sal, como Corredor do Manto, como muitas bobagens que lá tem. Jesus não ensina nada disso. Ou você segue o Novo Testamento, ou você segue as 613 leis da Torá. Mas Jesus Cristo deixa bem claro, ele aboliu as leis, os mandamentos de ordenanças. A nossa ordem é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como nós mesmos. Não fazer sacrifícios, que é o que eles ensinam com seus propósitos. A obediência é melhor do que o sacrifício. Você dá tudo para o universo do mal e depois você não sabe, fica reclamando da vida. Deus isso, Deus aquilo. Não. Se você lê a Bíblia, lê o Novo Testamento, lê os ensinamentos de Paulo, de Pedro, de Tiago, todas os evangelhos do Novo Testamento avisam sobre esses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores. De Mateus a Apocalipse há avisos. Ontem eu preguei segunda carta de Pedro, no versículo 3, ele deixa bem claro que ia haver usurpadores, deturpadores da palavra de Deus. É o que acontece hoje. As igrejas ensinam coisas. Você está fazendo idolatria, adorando a Arca da Aliança, adorando o cajado de Moisés, adorando um pedaço de madeira, pois Jesus Cristo é a cruz, foi morto na cruz, mas ressuscitou, ele está vivo. É o Espírito Santo que nos rege. Eu fico indignado com essas igrejas. Eu falo da Universal porque eu passei por lá, eu conheço bem. E passei por algumas outras até para pesquisar, para poder saber. A maioria das igrejas que se diz evangélicas pregam coisas do Antigo Testamento que Jesus não ensinou. Jesus falou que isso não é para nós somos salvos pela graça, pelo amor divino, não por seguir um monte de leis que homem nenhum conseguiu seguir todas as leis, senão Jesus Cristo. E ele deixa bem claro em Efésios 2, ele derrubou a parede da separação que estava no meio, e a inimizade. Cristo aboliu a lei, os mandamentos, das ordenanças, e por aí vai. E se você ler a Bíblia, ler os livros, você vai ver que o que tem de aviso sobre os falsos profetas, sobre esses falsos pastores, mas a ignorância do povo, a ignorância que eu digo é que eles não leem a palavra, eles se deixam levar como crianças pela onda do mar, se deixam levar na lábia desses enganadores, que não são poucos, hoje infelizmente a maioria só quer o seu dinheiro e ver você na merda, essa é a palavra. Então leia a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que estão na Universal, eu tenho amigos que estão lá até hoje e eu falo sem medo nenhum, lá é uma seita que só te engana, só quer o seu dinheiro, tá pouco se lixando porque se você tem algo para comer no seu armário, se você vai ter um dinheiro para sua condução. E não são só eles, são muitos que são assim. Porque Jesus disse, ele dá a vida pelas pessoas, ele deu a vida pelas pessoas. O verdadeiro pregador é aquele que dá até o sangue para fazer o bem. E eles não, eles querem o seu sangue, querem mais vocês com os olhos tapados para você continuar dando dinheiro para eles e sua vida continuar na mesma. Infelizmente é isso. E todo aquele que ainda que consegue prosperar é porque trabalha de domingo a domingo. Não é porque fez campanha, fez proposta, é porque trabalha duro, trabalha muito para prosperar. E é isso. Leiam a Bíblia.
Esse é meu ensino. Leia a palavra de Deus, esse é meu ensino. Aqui é o Rei Renato Sincero, falando sem medo, porque minha base é a Bíblia, não é ser humano nenhum. Em nome de Jesus, amém.